Glória a Deus. Eu gostaria que ficasse de pé quem nos visita pela primeira ou segunda vez. Qual o seu nome? Alguém pode soprar aí para mim, que daqui eu não escuto? Hã? José. Mais alguém? José, muito obrigada pela sua presença. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele? Seja bem-vindo, viu, José? Você está tirando retrato, Tiago? Retrato, meu sogro que gosta de falar retrato, feiura, né? Tem pessoas que estão sozinhas, tenta ficar perto de alguém, que nós vamos ler muito a palavra de Deus, e às vezes essa pessoa está sem a Bíblia, ou sem o seu celular, seu smartphone, que chiqueza, né? Que hoje muitas pessoas leem a palavra pelo smartphone. Gostaria que você se aquietasse agora, que nós vamos ler um pouco a palavra do Senhor. Quantos aqui estão desde o início da série, Vem o Teu Reino? Acene assim para mim, por favor. Essa série nós tivemos várias palavras abençoadoras e abençoadas, amém? Nós vamos só relembrar algumas palavras. Nós aprendemos sobre o reino de Deus está entre nós. Se não nascer de novo, não herda o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. O reino de Deus em primeiro lugar. E hoje nós vamos ouvir sobre do império para o reino. Diga comigo, do império. Eu sei que vocês não comeram feijão ainda, mas ainda dá tempo. Do império para o reino. Amém? Nós aprendemos no decorrer dessa série sobre o reino de Deus. Nós falamos muito sobre o reino de Deus. O que é o reinado? O que nós precisamos compreender para trazer o reino de Deus para as nossas vidas? O reinado é o governo de Deus. Amém? Quantos aqui têm um entendimento agora o que é o reino de Deus? Temos o entendimento? Amém? Agora, o que nós precisamos fazer para estarmos mesmo completamente vivendo o reino de Deus? Sairmos do império por completo, do império das trevas para o reino de Deus. Porque às vezes nós temos assim, será que eu tenho um pouquinho do império? Será que eu vivo um pouquinho do império? Ou o que eu faço para ajudar as pessoas que estão próximas de mim para sair por completo do império das trevas para o reino de Deus? Amém? Quantos aqui querem compreender isso na palavra do Senhor? Digam amém. Hoje, então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 1,13, por gentileza. Esqueci, Joel. Desculpa. Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Eu quero que você frisa, se você tiver aí uma caneta, um lápis, a palavra nos resgatou. Ele nos resgatou. Porque a palavra resgate é nos retirou. Ele nos tirou, nos transportou de um lugar para o outro. Mas aí nós precisamos de compreender que transporte é esse, que resgate é esse, como foi e por que muitos de nós ainda fazemos parte de algum pedacinho do império. Amém? Ou misericórdia? Amém, porque nós vamos aprender. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que nós possamos agora nos desprender, nos despreocupar de qualquer pensamento que não seja cativo ao Senhor, que não seja aquilo que o Senhor queira nos ensinar, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar fazendo presente no nosso meio e possa transformar a nossa mente de acordo com a Tua palavra e de acordo com a Tua vontade, que é de transformação, porque a vontade do Senhor é tão perfeita, tão agradável, Senhor, e tão boa. Muito obrigada por cada vida que está aqui. Senhor, nos esconde atrás da Tua glória. Nos esconde atrás da Tua glória, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O significado de império é poder ou autoridade de um imperador ou de uma imperatriz. Forma de governo monárquico, cujo soberano tem o título de imperador ou de imperatriz. Na Bíblia, imperador significa, além de... império significa, além de denotar um território de grande extensão, a palavra império também pode indicar duração de governo do imperador
E existem vários exemplos de impérios que eram governados por um líder supremo. Então, nós vemos vários exemplos de império na palavra de Deus, que muitas vezes era vista como entidade divina. Quantos já leram aqui sobre vários tipos de deuses que as pessoas criavam, que as pessoas tinham, os deuses do Egito eram criados pelo Império do Egito, o Império Romano. Quantos já ouviram e já leram isso alguma vez? Ah, que bom. Paulo faz alusão ao Império Romano sobre um domínio sobre um povo. Aquele Império Romano, Paulo faz essa alusão como aquele império, ele dominava o povo daquela região e naquela época. Mas Jesus veio e tomou da mão do inimigo o império. Amém? Amém ou não? Diga glória a Deus. O meu Deus é poderoso para tomar da mão do inimigo o império. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar do império das trevas e a entrada no reino de Deus, que só é possível para aquele que crê na morte e ressurreição de Jesus. Se nós não crermos na morte e ressurreição de Jesus, é em vão nós falarmos sobre esse resgate, sobre esse domínio do império para o reino de Deus. Porque Deus já dominou o império através da morte de Jesus. A cruz é a vitória. Amém? A cruz é a vitória. E para que Deus dê toda a sabedoria, para que você e eu reconhecemos o perfeito amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós na cruz não foi um amor qualquer. Não foi um amor para se aparecer. Não foi um amor de um reizinho. Foi o amor perfeito. O amor sem mácula. O amor sem defeito algum. Foi o amor máximo de entregar o seu único filho por mim e por você. E nós precisamos nos alegrar e compreender que tudo que Jesus fez na vida dele, aqui nessa terra, foi para me resgatar e te resgatar do império das trevas. Amém? E o que é esse império das trevas? O que ele significa? Ele baseia em cumprir e satisfazer as vontades e desejos do imperador. Quem que é esse feioso imperador? Satanás. Satanás é o imperador das trevas. Você ou eu precisamos de viver pelo menos um pouquinho baseado nesse império das trevas. Nós precisamos viver obedecendo ou subjugados ou com medo do império das trevas. Não, nós não precisamos viver isso. Porque Jesus venceu o império das trevas na cruz do Calvário. Amém? Ele já venceu na cruz do Calvário. E muitas vezes a gente fica debaixo de um império de graça, por não trazer à memória aquilo que nos dá a esperança da glória, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E Ele venceu na cruz do Calvário para que nós não vivêssemos mais nada do império, e sim do reino de Deus. E nós precisamos compreender que nós não podemos ser transportados só um pedaço. Já imaginou se você vai ser transportado de um lugar para o outro e vai só o seu corpo, sua cabeça fica? Você morre. Já pensou se você for transportado tudo, fica um pé seu? Você morre sangrando. Nós precisamos ser transportados por inteiro. O que o Senhor requer de mim e de você é que nós compreendamos o reino de Deus por inteiro. Que nós tenhamos o governo de Deus, que é o reino de Deus na nossa vida, por completo. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Se você está sem Bíblia, senta perto de um crente. O povo antigo falava isso, né? Esse trem aqui é bom demais, né? Esse trem aqui que o Joel põe a gente preguiçoso, né, Joel? Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Repita comigo, Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Tem uma musiquinha que minha filha cantava quando eu era pequena, Maria, assim, ele se tornou maldito em meu lugar. Coisa mais bonitinha. Jesus se tornou maldito no meu lugar e no seu lugar, para que você não precisasse passar por maldições.
Tem pessoas que falam, nossa, minha vida é amaldiçoada. Você tem que me ajudar. Ora por mim, porque eu sou amaldiçoado. Não! Jesus já quebrou as maldições na cruz do Calvário. Ele se tornou maldito no meu e no seu lugar. Nós não temos maldições mais. Às vezes nós temos alguns resquícios, porque nós não compreendemos que nós não fazemos parte do império das trevas. Nós fazemos parte do reino de Deus. Quantos estão entendendo até agora? Diga amém. Todos nós, infelizmente, nascemos no império das trevas. Porque nós nascemos aqui nesse mundo. Todos, sem exceções. Aqueles que nascem bonitos. Tem gente que nasce bonito, né? Eu sou um pouco crítica, sabe, irmãos? Abrindo um parênteses aqui. E não sou aquela mãe iludida, não. Toda mãe acha o filho que nasce lindo. Nossa, que lindo. Cara de joelho. Horrível. E a mãe está achando bonito. Eu falava, mãe do céu, misericórdia. Como que sai de dentro de mim uma menina feia dessa? A minha primeira, o Tiago também nasceu horrível. A Maressa nasceu linda. Falei, e se roubar de mim? É bonita demais. É assim, a verdade tem que ser dita. A gente olha assim. Só que Jesus, Deus, Ele não faz acepção. E Satanás também não, porque todos nós, pode nascer bonito, pode nascer feio, pode nascer rico, pode nascer pobre, pode nascer moreno, pode nascer claro, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser rico, pode ser pobre. Todos nós nascemos, infelizmente, neste império das trevas, porque assim diz a palavra do Senhor. Mas você pode perguntar, mas eu não nasci nem perto de nada, não. Eu nasci na igreja. Quando eu nasci, eu estava lá com meu pai me levantou assim, me consagrou a Jesus. Eu nasci num lar evangélico, mas nem por isso eu não nasci no céu, nasci aqui na terra. Então, todos nós nascemos aqui, e o nosso lugar, infelizmente, era do império, nós temos que ser transportados para o reino. Amém? Transportados aqui, porque lá a gente já vai mesmo, se nós tomarmos posição. Estão entendendo? O único que não nasceu do império e no império chama-se Jesus. Jesus. Esse não. Santo. Santo, santo, santo. Ele veio para se tornar maldito em meu lugar e no seu lugar. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 3, 23. Só para a gente confirmar isso que eu acabei de dizer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, o que significa a palavra todos? Todos. Não é assim, alguns pecaram, os discípulos que andavam perto de Jesus não pecaram, eles pecaram só um pouquinho. Não, todos pecaram e destituídos. Tem uma versão que fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos, carecemos, estamos destituídos da glória de Deus. Amém? E como que Jesus venceu para poder nos repor, para nos entregar essa carência? Na cruz do Calvário. Não ouço nenhum glória. Glória! Eu fico louca com Jesus. Fico louca com Ele, não sei como é que vocês aguentam. Porque Jesus, Ele nos repõe, Ele nos restitui através da cruz. Porque Ele, quando foi nos últimos momentos, quando Ele suspirou, o que Ele disse? Está consumado. Quando Ele disse está consumado, é porque acabou o império do inferno de Satanás na vida dos meus filhos. Acabou. Acabou. Vocês têm noção do tanto que isso é lindo, que o amor é esse, que a gente não consegue nem dimensionar. Se alguém te perguntar, quem te ama mais nessa vida? Eu tinha mania de perguntar isso aos meus filhos. Quem é que te ama mais nessa vida? Aí depois eu consertei. Quem te ama mais dessa vida depois de Jesus? É mamãe. E papai. Ninguém ama mais você do que Jesus. Amém? Amém? Você pode dizer um glória a Deus? Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si
mesmo. Despojar é um termo militar, muito usado nos textos do Antigo Testamento, representação de tomar os bens e todas as posses do exército inimigo após vencê-lo. Morrendo na cruz, Jesus fez isso. Ele pagou as nossas dívidas. A cruz foi e é a nossa grande vitória. Amém? Amém? Jesus não veio aqui na terra, ele poderia, meus queridos, ter vindo aqui na terra, chegado aqui, dado um sopro, eu já falei isso aqui uma vez, ou várias vezes, dado um sopro assim, ó Marcelo, você vai me amar. Pronto, acabou. Quem é o Marcelo perante Deus? Quem sou eu perante Deus? Quem é o Yuri? Ó Yuri, você vai me amar a partir de agora. Acabou. Vocês todos vão cair por terra aqui agora e vai levantar amando eu. Não. Existe o livre arbítrio. Ele veio deixando toda a sua glória. E ele veio com o interesse de deixar para mim e para você um nome que está acima de todo nome. Um nome que está acima de todo nome. Deus, Jesus, Senhor dos senhores. Amém? Ele não veio para cá com interesse de ter glória, porque ele já é Deus, já é Senhor. Ele não veio para exibir, para ter likes. Ele veio para manifestar a glória do Pai aqui na terra. Ele veio com interesse de ser maldito no meu e no seu lugar. Ele veio com interesse de cumprir a missão. Ele não veio buscar glória nenhuma. Tanto é que os fariseus ficavam pelejando para poder fazer ele virar governador, fazer ele virar uma pessoa política importante. E ele, corria. Porque não era esse o propósito. Quantos de nós saímos do propósito por vaidade? Mas nós vamos ver isso agora há pouco. Diga comigo, Jesus veio para nos tirar do império das trevas. Amém? No império das trevas, meus queridos, a gente vê a morte como perda. Mas no reino de Deus, a gente vê a morte como vida. É muito difícil. Quantos aqui já perderam um ente querido, bem próximo, nos últimos 4 anos? Tem poucos nos últimos 4 anos. É difícil, não é? É difícil. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender a morte como um ganho. Nós não conseguimos, a nossa cabeça não consegue compreender a morte como um ganho. Por quê? Porque nós nascemos no império das trevas. E esse mundo, ele nos ensina que a morte, ela acabou. A pessoa foi sepultada, acabou. Acabou. E o reino de Deus nos ensina que nós vamos nos ver um dia. Nós vamos nos ver na glória. Amém? A gente precisa ficar trazendo na nossa mente isso que nos dá esperança. É difícil. É muito difícil. Porque a gente quer aquela pessoa perto de nós. Quem não quer? Eu fiquei brava com Deus. Brava com Jesus. Ama eu nada. Desse tantão aí, não. Porque a gente quer as pessoas que a gente ama pertinho. Mas eles estão tão felizes lá na glória. Cantando, dançando, todo feliz lá. E a gente aqui chorando. Porque nós não compreendemos ainda. Não compreendemos ainda essa graça, essa bênção, essa vitória da morte do reino, que não é morte, é vida. Amém? Na cruz, Jesus deu o direito a todas as pessoas, não foi alguns. Não foi só aqueles que ele escolheu como discípulos. Ele deu o direito a todas as pessoas a serem transportadas do reino das trevas para o reino de Deus, o reino de luz, o reino do Senhor. Ele deu esse direito. E isso acontece quando uma pessoa reconhece que isso é verdade. Isso aconteceu, é fato, o Senhor morreu por mim e por você, mas quem não reconhece, ele não vai ser transportado do reino das trevas para o reino da luz, porque é condicional.
Você só vai ser transportado do reino das trevas para o reino da luz se reconhecer que Jesus Cristo foi maldito em seu lugar para te dar a salvação. Amém? Nós temos que reconhecer, temos que nos arrepender para sermos transportados. E por inteiro, não podemos ser transportados, largar uma orelha para trás, largar um olho para trás, largar uma cabeça para trás, largar um pedacinho nosso para trás. Não podemos. A frase, quando Jesus fala, está consumado, ele não disse está consumado porque, acabou, paguei só para o povo ali ver, não. Ele não estava exibindo, não. Está consumado é que não ficou nada para trás. Não ficou nem um pedacinho para fazer, não ficou nenhuma obra, nenhuma missão, nenhuma ordem de Deus sem fazer. Todo o propósito foi consumado e cumprido. Quantos aqui querem que Deus cumpra o propósito na sua vida? Diga amém. Glória a Deus. No império das trevas, meus queridos, a gente pensava de uma maneira. Quando nós somos transportados para o reino, nós precisamos pensar de outra maneira. Os valores são diferentes, mas às vezes a gente tem aquela tendência de dar aquela escorregadinha para pensar como o imperador quer que nós pensamos. Nossa, mas que absurdo que você está falando. Você está falando que eu penso igual a Satanás? Aham. Às vezes eu e você esquecemos da nobreza que é estar totalmente debaixo do senhorio do reino, e a gente esquece e faz parte de algumas coisinhas. Pode ser uma unha do menino. E a gente pensa igual, sim, como se nós estivéssemos no império das trevas. Uma das coisas, eu vou colocar algumas características do império das trevas. No império das trevas, a gente importa muito, as pessoas, o ser humano importa muito com o poder. Tem pessoas que são famosas, tem pessoas que têm muito likes. Estou invocada agora com likes. Tem pessoas que importam muito com isso, mas não está bom. Porque o que dá poder é se ela for um político renomado, é se ela tiver um púlpito para ela falar para milhares de pessoas, é se ela falar na vida de muitas pessoas, o poder. E a Bíblia fala que o poder corrompe. Por que o poder corrompe? Porque ela pode dominar as pessoas no império das trevas. E o Senhor quer transportar do império das trevas para o reino de Deus, para que nós conhecemos quem é Jesus. Amém? Quantos estão entendendo até agora? Então, esse poder, essa busca de poder, está cada dia mais frequente. Cada dia mais, assim, aquela sina de busca de poder, parecendo que só o poder que importa. Mas Satanás é isso. O que ele fez? O que aconteceu com ele quando ele foi jogado lá de cima? O que ele queria? Poder. Feiura. Ele queria poder. Outra coisa, que são sentimentos e são atitudes que advêm do império das trevas. Fama. Às vezes a pessoa tem poder, mas ela não é famosa. Ela descobre que ela tem algum poder de persuasão sobre algumas pessoas, mas ela não é famosa. As pessoas não conhecem esse poder que ela tem. Fala, nossa, eu tenho poder. Na hora que eu falo, as pessoas arrupiam assim, ó. Na hora que eu pego a minha capa, jogo a capa assim, a pessoa cai no chão. Mas as pessoas não conhecem. Então eu vou chamar uma equipe de filmagem para filmar eu fazendo isso para eu ser conhecido, para eu ser famoso. Vocês verem como que isso é imaturidade, que meu filho, quando era pequenininho, falava, o que você quer ser quando crescer, meu filho? Sendo que os amiguinhos, todo mundo falava, quer ser piloto, quer ser bombeiro, quer ser, os meninos pequenos querem ser polícia, os meninos pequenos querem ser isso, né? Ele falou, eu quero ser famoso. Uma coisa que é profissão. Por quê? Porque ser famoso, você vai expressar, você vai colocar para a sociedade aquilo que você faz de melhor. Então, isso é uma característica do império das trevas. Outra coisa, o império das trevas, as características, uma característica muito feia e ruim, que nos acomete muito de vez em quando ou de vez em sempre, é ter coisas. Eu preciso de ter. Você vê alguém adquirindo algo, principalmente na juventude, na adolescência. Chega nas escolas, o menino consegue um iPhone. O iPhone está até que número agora? Quem que sabe aí, Rodrigo? 13? O que é isso, gente? Para mim estava no 8. 13. Pra você ter uma ideia. Agora eu te pergunto,
Os mais jovens. Quem tem menos de 22 anos aqui faz assim. Gente, a igreja está velha. Não. Quem tem menos de 23 anos, vamos fazer assim que é melhor. Estou assustada. Estou horrorizada. Não, vamos fazer um negócio aqui. Quem tem menos de 30? Ai, graças a Deus. Olha, quem tem menos de 30, pelo menos está assim, mais moderno. Porque está no mercado de trabalho. Gente, qual que é a diferença de um iPhone 9? Não estou falando de valores não, tá? Eu estou falando de possibilidades de se acessar, tirar foto bonita, likes, tudo lá, entrar em redes sociais. Qual que é a diferença de iPhone 9 para iPhone 13? Nenhuma, porque eu li sobre isso, tá bom? Eu não tenho 30 anos, eu sou jovem há mais tempo, um pouco, mas eu li sobre isso, que a diferença é só de marketing. Porque tem, sim, todas as funções que são necessárias. Mas eu te falo, quando um jovem, um adolescente, ou uma pessoa com menos de 30 anos, né, aparece com um iPhone 12, 13 Plus, não sei das quantas, e fala, nossa, esse iPhone aqui tem 4 câmeras, assim, 4 luzinhas aqui. O outro fala, meu Deus, mas eu sou muito insuficiente. Eu sou muito incapaz. Porque se eu não presto, eu trabalho igual um louco, se eu não presto para comprar um iPhone 19... Vocês vão ver, daqui um dia está aí 19. Para que eu sirvo? Meus queridos, o ter se tornou mais do que o ser. Eu sou contra. Você perguntar para mim hoje, falar assim, você é contra iPhone 13? Sou. Porque você é careta? Não, é porque eu acho desnecessário. Eu acho que o novo faz a mesma coisa. Isso aí é coisa de conservadorismo. Não me levem a mal, mas assim, eu acho desnecessário. Porém, eu vou contra quem compra? Não, meu filho tem porque ele acha que é um chique. Ele acha que é importante demais, porque no serviço precisa demais. Precisa para quê? Sendo que faz a mesma coisa, mas eu respeito. Eu respeito. Quando chegar o 19, vai precisar mais. Não é? Eles querem convencer a gente do óbvio que não tem obviedade nenhuma. A outra coisa que o império traz, orgulho. Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa orgulhosa? Gente, coisa mais feia. E o pior de tudo são as pessoas orgulhosas que se fazem humildes. A gente às vezes associa o orgulho à pobreza. Tem gente que não tem um tostão no bolso e é orgulhoso. Ele anda assim, Você fala, nossa, é humilde, né? Humilde é nada. Se você chega nele e fala assim, olha, eu quero te ajudar, eu quero te ofertar, eu quero que você cresça, eu quero te dar um curso, eu quero andar junto com você, minha alegria é sua alegria. Ele vira na sua cara, eu estou te falando porque eu já ouvi isso, vira na sua cara e fala assim, você quer me humilhar? Você está me humilhando porque você é rica. Isso é orgulho. Isso faz parte de característica do império das trevas. Tem gente que fala que é humilde, mas não anda com uma roupa que não é de marca. Alguém vai andar com a roupa do avesso para olhar a roupa de marca lá dentro? Respeito quem usa roupa de marca, chique, térrima. Mas você vai lá na 44, tem do mesmo modelo. Olha eu fazendo merchan, as mulheres lá vai ter que vir aqui pagar eu. Não é o ter, é o ser. Quando o Senhor fala que nos supre em todas as nossas necessidades, Ele fala, vou suprir você com prada, não, queridinha. Vou suprir você com as melhores dessa terra, mas assim, com roupas boas, com roupas que você goste. Eu faço mimo para as minhas princesas? Faço. Mas não vou fazer gracinha para elas fazer biquinho e ser soberba com o nariz empinado, não. Às vezes o Senhor não nos dá algo porque você é tupetuda, vai ficar com o nariz empinado e vai querer pisar em alguém. Deus não dá quando Ele sabe do nosso temperamento, Ele sabe que nós podemos pisar em alguém. Quantos estão entendendo aqui? Não sei por que eu disse isso, mas se serviu, então veste. Outra característica do império, o egoísmo. Às vezes nós somos capazes de ver pessoas passando tanta dificuldade, ver pessoas sofrendo na alma. E aí temos coragem de olhar e falar, o mundo está assim mesmo. Largar para lá. Não mexe não, porque senão suicida. Eu ouvi uma colega minha de faculdade falando desse jeito. Não, eu falei, eu vou lá conversar com ela, tadinha. Ela não está bem. Não, não vai falar com ela não. Qualquer coisinha que a gente fala, ela fala que vai pegar o revólver e vai se matar. Uai, pronto.
As pessoas se afastam dando desculpa de medo, ou as pessoas se afastam porque, tipo assim, alguém vai chegar perto dela e cuidar. E se esse alguém for você ou for eu? E se o Senhor quer usar você ou a mim para aproximar dessa pessoa, para levar o amor de Jesus? E se essa pessoa, o Senhor fala, Marcelo, Voninha, são vocês. Aí vão largar a orelha lá para o lado do império? Não! O reino de Deus é amor. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é justiça. Amém? Amém? Diga glória. Outra característica, soberba. Parece muito com orgulho. No império das trevas existe muita soberba. Porque se acha melhor. Porque tem dinheiro, ou porque tem fama, ou porque tem poder, ou porque não tem nada e acha que tem. Já viram que as pessoas não têm nada e acham que tem? Mora ruim, mas aparece com um carrão, que não pode passar a polícia, que leva o carro. Mas está numa soberba, pisa em todo mundo. Isso faz parte das características do império das trevas, porque quem é soberbo? Satanás. Satanás acha que ele é demais, já foi derrotado na cruz do Calvário e fica aí, ó, exibindo soberba. Outra característica, a morte. O império das trevas potencializa a morte. O império das trevas, Satanás fica ali rondando, querendo ceifar as vidas antes do tempo que o Senhor determinou. Diga comigo assim, o Senhor determinou todos os nossos dias. Amém? Ele contou em Salmo 139, diz que todos os nossos dias foram contados e determinados pelo Senhor, antes mesmo que os nossos ossos fossem formados. Antes, olha que profundeza da palavra do Senhor, antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, todos os nossos ossos fossem formados. O Senhor contou e determinou. Ele não só contou, Gabriela vai viver 97 anos, não. Ele contou e determinou. Não há quem possa mudar isso. A não ser que você decida viver debaixo do império das trevas, porque o imperador é outro. Vocês estão entendendo? Quem é que domina a sua vida? É o Senhor Jesus ou é o imperador das trevas? Nós temos que decidir. Porque o imperador das trevas, ele traz a morte como fim. Porque nós não temos mais para onde ir. E o nosso rei, o reino de Deus, traz a morte como o início da eternidade. Como o reinício para uma vida de plenitude com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não gosto de ficar falando de céu não, que eu fico doida para ir. É bom demais. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Outra característica, mentiras. O imperador gosta de mentir. Mente para a gente o tempo inteiro. Você é feio. Você não vai conseguir. E usa pessoas próximas. Quantas vezes você já ouviu, né? Porque se fossem pessoas que não são próximas, você não sente, meu querido. Não fica bobo, não. Você acha que se ouvisse de pessoas que nunca te viu, pessoas distantes de você, você ia sentir, ia doer no seu coraçãozinho? Não ia, não. São pessoas próximas, pessoas que convivem com você, pessoas que já conviveram com você, é que te destruíram emocionalmente ou tentaram destruir. Porque Satanás... ele usa, são pessoas próximas. Ah, mas pessoa próxima é crente. Satanás, ele não brinca em serviço, não. E as pessoas ficam, ó, seu feioso. Você não vai dar nada. Quantos aqui já ouviram pelo menos uma palavrinha de maldição? Uma palavrinha ruim? Olha aí, misericórdia, mais do que o jovem daqui da igreja. Ah, você não consegue. Não, meu filho, larga isso para lá. Não faz esse curso aqui, não. Ih, isso aqui é difícil demais. Está repreendido. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Quem nos fortalece é o Senhor. Quem é o sol da nossa justiça é o Senhor. Quem nos traz graça é o Senhor. Quem nos mantém vivos é o Senhor. Não é Satanás que vai determinar que curso que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, não. É o Senhor. Amém? Não podemos acreditar nas mentiras de Satanás em nós e para nós. Outra coisa, a aparência. O império das trevas está cheio de aparência.
A Bíblia fala, fuja da aparência do mal. E às vezes a gente pensa assim, nossa, a aparência do mal é o quê? Será que é eu ir num boteco? Vocês desculpem, tá? Quem gosta de frequentar botequinho aí, mas eu preciso que vocês entendam algo aqui. Se eu vou num boteco, tinha uma pessoa da minha família, que eu não vou citar o nome, que falava assim, não, eu vou no boteco para evangelizar. Eu sento lá, aí as pessoas chegam, eu começo a falar de Jesus. Ô, meu querido, você está pegando o império das trevas, pondo debaixo aqui do subaco, levando, sentando lá no boteco, falando que o império das trevas vai te ajudar a salvar aquela pessoa e levar para o reino de Deus. Não vai, não. Porque é uma aparência do mal, sim. Aquele não é o ambiente para quem está no reino. É o ambiente para quem está no reino? Alguma coisa vai te edificar? Não, não vai. Não, não vai. Muitas pessoas, você assiste não vê nas redes sociais, está uma maravilha, está todo mundo numa felicidade, lá nos Instagrams, nas redes sociais. Quando você chega perto, a pessoa está destruída, porque tem um tal de negócio de filtro. Põe a pessoa bonita demais, na hora que você vê ao vivo, assim, você leva um susto, porque a pessoa está destruída. Mas não é só destruída por causa da aparência feia, não, meus queridos. É destruída na alma. É angústia, é tristeza. Porque fica tão preocupado com a aparência. Nossa, eu tenho que postar uma foto assim. Ou então eu tenho que apresentar, eu tenho que chegar lá na igreja. Muito chique, muito business. Eu gosto da palavra. Muito chique. Business significa muito chique. Eu tenho que estar muito business para poder chegar e as pessoas me acharem elegante. Deus tudo vê. Quem gosta de aparência falsa é Satanás, porque ele é que é mentiroso. Amém? E por último, vaidade. Mas Satanás, que é o imperador, ele gosta de vaidade. A Bíblia fala vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Ah, mas agora eu vou andar desleixado. Não estou falando de falta de zelo com o templo do Espírito Santo, não. Estou dizendo sobre vaidade acima do amor do Senhor. Vaidade como prioridade. Vaidade como tudo na sua vida. O que toma a prioridade do Senhor na sua vida é pecado. É essa vaidade que eu estou dizendo. E os valores do reino de Deus? O primeiro valor, amor. Diga comigo, amor. Por que amor? Porque o amor tudo suporta. Eu só ouvia essa palavra em casamento, não dava descrença. Eu pensava assim, nossa, a gente em casa tem que suportar tudo, né? Tem mesmo. Mas assim, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Isso aí é o amor de Deus. Quando nós temos o amor de Deus, a gente suporta tudo mesmo. Porque quem nos fortalece para suportar os defeitos uns dos outros é o amor do Senhor. Que a vontade que a gente tem é falar assim, meu querido, segura na mão de Deus e vai. Mas o amor tudo suporta. Porque o amor de Deus, ele supera multidões de pecado. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Um outro valor do reino de Deus é a bondade. Não é o egoísmo, é a bondade. Eu fiz uma dinâmica aqui. Não sei em qual vez que eu fiz. Qual foi aquela dinâmica que eu fiz de bondade? Evento de mulheres. Fiz uma dinâmica boa demais. Né? Você vê o tanto de mulheres que nós temos aqui, bondosas, amorosas, né, Voninha? A Voninha invocou, ela descobriu que ela é muito bondosa. É demais. Amorosas, cuidadosas, criativas. Todas essas características são características do Senhor. Nós puxamos nosso Pai. Nós puxamos as características do nosso Pai. Nós somos cuidadosos, nós somos amorosos, nós somos bondosos, mas o diabo quer inverter essa situação e colocar a gente como egoísta, como ruim, como pessoa extremamente desleixada, que não está nem aí para ninguém. Mas os valores do reino é bondade, humildade. Não é falsa humildade, não, é humildade. Às vezes cantamos aquela música, se eu me humilhar diante do teu altar. A pessoa acha que é porque ele encolhe assim, ó. Se eu me humilhar. Não, nós precisamos nos humilhar
diante do Senhor. Não é as pessoas te humilharem, não. É nós nos humilharmos. O Senhor se humilhou vindo aqui para a terra para se tornar maldito no meu e no seu lugar. Ele se humilhou. Ele não precisava disso não, porque Ele é Deus, Ele é rei. Amém? Ele se humilhou. Ele se entregou por mim e por você. Ninguém foi lá pegar Ele não. Se Ele quisesse, Ele não tinha sido pego. Não, gente. Eu não consigo compreender como é que tem gente que pensa assim, não, os Pilatos foram lá e pegaram Jesus, levaram Ele, penduraram lá no Calvário. Não, Ele se entregou, porque Ele é rei, Ele é Deus. Podia ter, ó, mas Ele se entregou por mim e por você. E do contrário da morte, a característica do reino é a vida eterna. Nós somos felizes, a alegria do Senhor, porque nós temos a vida eterna. Quantos aqui creem que vão para o céu? Olha, tem gente que não crê. Não vou pedir para levantar a mão de novo, não, para você não ficar com vergonha. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, o seu nome será escrito no livro da vida. Deus mente? Então, seu nome está ou não está escrito no livro da vida? Então, vamos sair por completo do império das trevas. Por quê? Porque se não sair por completo do império das trevas, não nos tornarmos como criança, daqui a pouco eu vou explicar, nós não veremos o reino. Glória a Deus. Vida eterna, a morte não é o fim, não é verdade? E nós, do reino de Deus, nós não importamos com ter, e sim com ser. Quem você é? Filho ou boneco? Tem gente que é tão bonitinho que parece bonequinho, né? Mas não é não, queridão. Cheiroso. Você é filho do Senhor, filha amada do Senhor. Que o Senhor quer totalmente para Ele, sem deixar nada para trás do império das trevas. Outra característica do reino de Deus, a verdade. Doa em quem? Doer. Porque a verdade liberta. A verdade liberta. Quantas vezes, irmãos, eu apanhei de surra mesmo, por falar a verdade. Porque meu pai não esperava explicar o restante da verdade. E não tem meia verdade. Tinha umas irmãzinhas custosas, numa igreja, determinada igreja que a gente estava, meu pai era pastor. Aí ela saiu no meio do culto, umas irmãzinhas para beijar na boca. E aí eu saí um dia para ir no banheiro. E meu pai achou que eu tinha saído para beijar na boca também. Aí ele me levou, pegou o cinto e falou, você estava lá fora? Estava, pai. Para que explicar o mais que eu tinha ido no banheiro? Para quê, né? Ó. Eu poderia ter falado, não. Era simples. Eu sabia que eu ia apanhar se eu falasse que eu estava lá fora. Mas era muito melhor falar, estava. Mas eu não estava fazendo o que o senhor estava pensando que eu estava fazendo. É simples. Estou dando um exemplo meu, porque de mim eu posso falar o tanto que eu quiser. Às vezes a gente faz uma meia-verdade, às vezes a gente conta uma mentirinha para poder se safar. Às vezes a gente acha que está contando uma mentira que ninguém vai ver. Deus tudo vê, Deus tudo prescruta, Deus olha todas as coisas. Um dia vai ser descoberto. Porque Deus vai prestar conta de tudo. Nós vamos prestar conta de tudo. Deus vai nos cobrar todas as coisas. Amém? Não adianta, não. Tinha uma musiquinha que cantava na escolinha bíblica dominical, que era assim, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu tinha medo da música, mas era assim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. E tinha uma outra que eu sei que vocês vão lembrar. Os jovens há mais tempo. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Quem lembra? Olha. Até os jovens com menos de 30 anos lembram. Glória a Deus. Vigia. Vamos vigiar. Outra característica do reino de Deus é justiça. Vocês conhecem alguém que é bem justiceiro?
que não aguenta ver uma coisa errada e fala assim, nossa, mas não pode, essa pessoa não podia agir desse jeito. Meus queridos, eu quero te dizer, o reino de Deus é paz, alegria, justiça. Mas você não tem o controle sobre a vida das pessoas, você não tem o controle sobre a atitude das pessoas. Então, o nosso papel é amar e orar para que Deus transforme aquela outra vida, porque você não vai fazer justiça com as suas mãos. Quem é o sol da justiça é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, no reino de Deus, a justiça, quem faz a justiça é o Senhor. Quem tem que ser justo é você. Faz a sua parte, conheça a palavra de Deus, seja justo, correto, porque quem vai fazer a justiça dessa terra é o Senhor, porque Ele é o nosso advogado. Amém? Olha que coisa chique, gente. A pessoa está entrando num tribunal e Jesus sendo seu advogado. Não, você espera aí, Satanás, que eu vou chamar meu advogado. Acabou. Causa ganha. Não tem conversa para ninguém. Outra característica do reino, alegria real. Eu não preciso de postar, mostrar meus dentes tudinho porque eu estou feliz, porque eu tenho uma alegria genuína. Se eu postar é porque tem importância postar não, mas eu vivo feliz em qualquer momento. Ah, porque eu estou fingindo? Não. É porque, independente da circunstância, eu estou feliz. Eu sou feliz porque eu sou grata ao Senhor pela minha família. Sou grata ao Senhor pelos meus filhos. Sou grata ao Senhor pela minha vida. Sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem me dado. Sou grata ao Senhor pelo dom da salvação. Sou grata ao Senhor pela morte e ressurreição dEle. Eu tenho tantos motivos para agradecer. Para que eu vou viver emburrado? Tem gente que vive emburrado, que feiura. Tem gente que você chega perto dele, você fica até com falta de ar, tanto que ele vive emburrado. Fala, está tudo bem? Indo. Às vezes a gente pergunta para a pessoa, está tudo bem? Estou viva, né? Tipo assim, está vivendo à força. Mas não tem nada de bom na sua vida? Vai fazer o quê, né? A gente tem que ir levando a vida. Não, meus queridos, nós precisamos ter o coração grato diante de Deus. Nós precisamos ser alegres no Senhor. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Às vezes as pessoas não dão muita alegria para a gente, não. Às vezes até dão. Às vezes Deus traz pessoas para perto da gente para deixar a gente feliz. Às vezes não. Mas a Bíblia fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque nem sempre as pessoas vão nos trazer alegria, mas o Senhor vai. O Senhor vai nos trazer alegria. Às vezes a gente está chuê, jururu. Deus vai dar uma alegriazinha para nós. Quantos já sentiram isso? Já passaram por essa experiência? Está vendo? Glória a Deus. E tem um exemplo muito claro na palavra de Deus, que eu estou finalizando aqui. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 4, 1. Eu vou ler rapidamente, tá? Porque o nosso tempo está bem corrido. Corrido assim para mim, né? Que eu não gosto de ficar enrolando, não. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou-o em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Olha a covardia do capiroto. Olha a covardia desse Satanás. Ele foi, quando completou 40 dias, Jesus foi levado ao monte para ficar 40 dias de jejum. Ele não foi no 20º dia, ele não foi no 3º dia, ele não foi no 30º, ele foi no 40 dias. Quando Jesus estava fraco, Jesus estava com fome. A
para pegar na fraqueza. Você acha que Satanás vem para perto de você quando você está feliz, quando você está forte? Você acha que Satanás vai ficar te rodeando quando você está todo, quando você acaba de conquistar uma vitória muito grande? Ele fica ali só esperando sua queda. Se Jesus foi tentado, você acha que você não vai ser tentado, nem eu? Só abrindo um parênteses aqui no piada. Contaram para mim esses dias, eu achei engraçado demais. Um irmão chegou para fazer um aconselhamento no pastor e falou assim: pastor, eu estou apavorado, minha mulher não me escuta. Eu falo com ela, ela não me escuta, ela faz tudo o contrário. Eu peço para ela uma coisa, ela faz o contrário. Peço para ela outra coisa, ela faz o contrário. Eu queria muito que ela me escutasse. Queria muito que ela me obedecesse. Aí o pastor falou: meu filho, a mulher desobedeceu a Deus. Feiura, né? Vai desobedecer você. Satanás é tão audacioso que ele foi lá no deserto desafiar Jesus. E tem a cara de pau de falar para ele: transformar essa pedra aqui em pão. Jesus estava com fome, ele vai e fala a palavra de pão. Não é, Nelson? Nelson gosta de pão. Cadê o Nelson? Não é, Nelson? Nelson gosta de pão. Quem gosta de pão? Ô, irmão, minha fraqueza é pão, também gosto de pão. Aí está lá com fome. Minha dificuldade de jejuar é pão. A irmã gosta de pão. Aí, transforma. Ainda desafiando. Se a pessoa chega em você e fala assim: se você é macho, não tem tanto desafio aí? Para esses jovens, fala assim: você é macho mesmo, você vai pular daquele prédio. Os meninos pulam para provar que é macho. Tanto de desafio. Meu querido, você precisa saber que você é filho e o Senhor Deus é seu Deus, ponto. Tem que ficar fazendo graça para Satanás, não, porque Satanás foi desafiar o próprio Jesus. Se és o Filho de Deus, pula daí. Estava incitando ele a suicidar. Tipo assim, vai lá, pula lá para você ver. Já que você é o bom, já que você é filho de Deus, você vai ver, Deus te cata lá, já que você é o bonzão. Agora, por último, vai lá, leva Jesus. Que desaforo. Às vezes a gente pensa: não, mas Satanás não pode tocar no Filho do Senhor. Ele tocou em Jesus. Não vai tocar em mim ou em você? Ele levou Jesus até o monte. Você acha que ele não pode levar você para poder mostrar para você: aqui, ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Faz isso aqui que é melhor do que você servir ao Senhor na casa de Deus. Faz isso aqui que é melhor. Rapaz, eu vou te deixar rico. Rapaz, você vai ficar milionário se você fizer isso aqui. Que servir na casa de Deus, o que crente não dá nada, não. Esses pastores só querem ficar rico. Não vai para a igreja não, de ser bobo. Que é povo fingido? É uma instituição falida? É ou não é isso que a gente escuta? É Satanás que está falando na sua cabeça. Sabe por quê? Porque ele faz isso, porque ele faz parte do império das trevas. Só que o reino de Deus é amor, paz, justiça, alegria. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Quando o diabo leva Jesus para aquele monte alto, eu fico pensando: gente, que desaforado esse Satanás. Aí ele mostra todos os reinos, sendo que Jesus veio para poder manifestar o reino de Deus. E ele veio mostrar outros reinos. Para quê? Porque Jesus estava fraco. Jesus estava fisicamente cansado, com fome. Mas ele foi fazer gracinha. E aí, quando foi esse último desaforo de Satanás, que é isso que eu quero te desafiar essa noite, de vir falar: ó, te dou isso aqui, tudo vai ser seu. Ah, bonito, hein? Ele falou: retire-se, Satanás, pois está escrito. Ele pregou para Satanás, para está escrito: adore o Senhor. Jesus falou isso para Satanás: adore o Senhor. Deve ter sido ruim demais Satanás ouvir isso, né? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele presta culto. Ou seja, isso é um nada. É isso que nós precisamos entender.
Nós não temos que ceder a nada, nós não temos que negociar o nosso caráter, nós não temos que negociar a nossa adoração, nós não temos que negociar o senhorio do Senhor Jesus a ninguém, é só ao Senhor Jesus. O império das trevas e o reino de Deus são totalmente opostos. Amém? Não é possível nós vivermos no reino de Deus pensando nas coisas do império das trevas. Não existe essa possibilidade, meus queridos. Não existe. O problema de muitos cristãos é querer viver no reino de Deus debaixo de religiosidade. A gente pega, antigamente era a Bíblia, agora é o iPhone 13. Pega iPhone, põe no bolso. Alguns pegam a Bíblia. Olha o tamanho da minha Bíblia, parece uma ata. Mas é porque eu estou com um probleminha de vista. Aí pega a Bíblia, veste uma roupa de crente, fala, não, Satanás não me pega não. Porque eu vou para a igreja todo domingo, porque eu dou oferta, porque eu dou dízimo, eu não falo palavrão, eu não vou para boteco, eu não bebo, eu não fumo, Mas na hora que é para fingir, na hora que é desafiado em quem você crê, na hora que é para arrepender dos pecados, na hora que é para decidir quem é o Senhor da sua vida, mas até desmaia. Sai num carreirão. Não, mas é porque eu não sou Jesus, eu não vou morrer por causa dele. Nós precisamos nos posicionar. Porque em Marcos 10, 15 diz, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que como uma criança? Tem gente que tem a interpretação que fala que é porque é pura, inocente. É também, mas o principal é que a criança, ela nasce aprendendo. Nós precisamos aprender o que é o reino de Deus desde o início. Amém? A criança, ela aprende a sugar, ela aprende a comer, ela aprende, quando ela é desfraldada, ela aprende a dormir, até a dormir. Ela tem os horários. O Senhor quer que nós nos tornemos como criança, termos o coração ensinável, sermos aprendizes do reino de Deus. Senão nós não vamos ver o reino assim, diz a palavra de Deus. Quantos querem se tornar como criança? Nós precisamos estar em aprendizado sempre. Tem gente que lê a Bíblia uma vez, duas vezes, três vezes. Não, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu estou craque, orgulhoso, soberbo. Está com a orelha lá no império. Precisamos nos tornar como crianças. Se você puder anotar, fica lá em Marcos 10, 15. Vou repetir, em verdade, diga comigo, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Não há possibilidade, meus queridos. Quando fala maneira nenhuma, que não há possibilidade. Não tem jeitinho brasileiro. Não há nenhuma possibilidade de entrar no reino. Nós precisamos aprender tudo do reino. Porque ao longo da nossa vida, a gente aprende muita coisa do império. A gente nasce nesse mundo, a gente aprende muita coisa. Já viram aquela frase, fala, não, é instinto. É instinto disso. Não, quando a gente leva uma paulada, o instinto é agredir. Não, o instinto é isso, instinto é aquilo. Não, são características do império. Tem instinto? Tem, mas a maioria das nossas atitudes são características do império das trevas. Nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor se tornou maldito no meu e no seu lugar. Para que nós vivamos e tenhamos e tomamos posse do reino de Deus para as nossas vidas. Amém? Em Marcos 2, 21 diz assim, ninguém costura. O Senhor estava falando em parábolas, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o mesmo remendo novo rompe o velho. E a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres. E
Entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, vinho novo deve ser posto em odres novos. Quando fala, ninguém costura remendo em pano novo em veste velha, você pega uma roupa velha, antigamente tinha muito de ficar consertando roupa. Hoje, as roupas são mais baratas, então quase não se vê isso. É muito difícil você encontrar uma pessoa que faz conserto de roupas, que emendam roupas. Mas esse ensino aqui é tipo, se você pegar uma roupa novinha e vai e pega um pano velho e faz aquela emenda, ela não vai prestar. Nós precisamos, a roupa é nova, então precisa de um pano novo. Entenderam? Então, se você foi transportado, foi resgatado do império das trevas para o reino de Deus, precisa ter a mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Precisa ser tudo novo. Não podemos deixar partes para trás, tem que ser tudo novo para o Senhor. O Senhor estava ensinando para os fariseus que não é possível entrar no reino com o judaísmo religioso. Ele estava falando isso. Meu querido, não adianta você entrar no reino de Deus, todo novo, todo limpinho, arrependido, usando trapalhada, não. Com as coisas passadas, com as atitudes passadas. Porque Jesus veio anunciar o reino de Deus por meio das boas novas do Evangelho. Amém? Ele veio para nos preparar, para sairmos do império das trevas e sermos transportados para o reino de Deus. Por isso que ele ensinou, através de Paulo, para renovarmos a nossa mente. É o que está lá em Romanos 12, 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo. Diga, não vos conformeis. Fala para a pessoa do seu lado, não conforma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Meus queridos, sem a palavra não tem fé. Porque a palavra de Deus nos permite conhecer o reino dele. Não tem como eu ter fé naquilo que eu não conheço. Não tem possibilidade. Eu preciso da palavra para minha fé ser acrescentada. Amém? Glória a Deus. Como que eu vou ter fé e conhecer algo que eu nunca ouvi falar? Que eu não sei nem de onde vem, para onde vai. Em Filipenses 3:8 diz assim: e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha só, o que eu quero dizer desse versículo? Quando Paulo escreveu isso aí, ele considerava que tudo aquilo que passou, tudo aquilo que ele viveu, era como esterco. Ou seja, não tinha significado positivo nenhum para ele. Ele não lembrava daquilo como coisa boa. Tem gente que se arrepende das coisas ruins, mas depois, quando ele está no reino, fala que está no reino de Deus, ele fica, nossa, mas que saudade que eu estou de ir numa balada. Que delícia. Não é? Nossa, mas que saudade que eu estou de... Gente, que custa? Dá uma pecadinha. Nossa, mas eu estou numa saudade de praticar isso, isso e isso. É só uma vez. Meus queridos, nós precisamos de compreender que as coisas que a gente fazia no tempo da escuridão é esterco. Não tem serventia para nada. Assim como Paulo considerou. Vamos aprender com o nosso irmão Paulo. Amém? Se você não sente nojo das coisas que fazia no passado, ainda tem um pouquinho de império das trevas em você. E nós vamos retirar por completo. E o Senhor vai retirar por completo. Amém? Porque ou nós somos do reino, ou nós somos das trevas. Não tem meio termo, não. Muitas vezes a gente está vivendo no reino, com saudade das trevas. E muitas vezes a gente está vivendo no império das trevas, querendo as consequências, os benefícios do reino. E fala, uai, mas Deus não é Deus de todo mundo? Uai, Deus não é único? Então eu posso fazer o que for e Deus ama todo mundo por igual. Eu quero os benefícios assim, eu quero que Deus me proteja, eu quero que Deus faz isso, eu quero que Deus faz aquilo. Opa! De qual reino você é? De qual... Peraí, nós temos que nos posicionar. Ou eu sou do império das trevas, ou eu sou do reino de Deus. Amém?
Quantos aqui pertencem ao reino de Deus? Nós precisamos negar o império das trevas. Ninguém entra para o reino de Deus quando simplesmente entra no lugar. Eu não saio daqui e falo, eu vou ali para o reino de Deus e vou ficar quieto lá na caverna. Não. Nós já aprendemos isso com a série, não aprendemos? O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é o governo absoluto e total de Deus na minha vida, na sua vida. É o governo total dele na nossa vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Porque, diga comigo assim, não existe viver no reino sem transformação. Amém? Efésios 5:8 diz assim, porque noutro tempo éreis trevas, agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Apocalipse 2:5 diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Muitas vezes a gente esquece de arrepender e não lembramos de onde nós saímos. Todos nós somos pó e nós necessitamos da glória de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E você que ainda tem um pedacinho de orelha, eu não vou fazer pergunta para você. Eu quero que você reflita diante do Senhor. Pedacinho